A princípio, nós precisamos entender o que é um texto narrativo. O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. Temos também as lendas, que são histórias que partem do fato histórico e vão se ampliando pela imaginação popular, tá? Que é o caso da lenda da Vitória Régia, que aparece aí na página 46. Na página 46 vai falar a respeito da lenda da Vitória Régia. Existe ainda o apólogo, que é também uma narrativa mais ou menos curta, cujos personagens são seres inanimados, tá? A gente tem um exemplo de apólogo também na página 46, que tem um apólogo do sapo ferrado e a sandália de veludo, tá? Então, nós podemos dizer que o texto narrativo é basicamente o texto que vai contar uma história. Então, é um texto criado para relatar, para retratar uma história. Isso é um texto narrativo. Então, uma narração é uma história que é contada, ok? Entre os exemplos de textos narrativos que nós vimos no slide anterior, nós temos os romances, as fábulas, tá? Entre outros. É um tipo de texto bastante comum. Agora nós vamos ver os elementos da narrativa, tá? Quais são as partes que compõem uma narrativa ou os componentes de uma narrativa, os elementos, tá? Primeiro vamos ver personagem, ponto de vista e espaço, tá? Personagem é um ser fictício criado pelo autor para povoar sua história. Vivenciar situações, veicular ideias. A narrativa se desenvolve a partir dos protagonistas, que são os personagens principais, que se contrapõem aos antagonistas, que são os vilões. Existem também os personagens secundários, para exercer um papel menos relevante. Então, a gente pode classificar os personagens em 3 tipos. Personagens são os seres que fazem parte das histórias. Podemos classificá-los em protagonistas, que são os principais, os antagonistas, que são os vilões, e os personagens secundários, que são aqueles que exercem papéis menos importantes, tá? Ponto de vista ou foco narrativo. Precisamos primeiramente distinguir narrador e autor. Autor é um ser humano real, cujo ofício é criar histórias, enquanto o narrador é aquele que o autor cria para contar a história. O foco narrativo diz respeito ao modo de narrar, que pode ser em primeira pessoa e terceira pessoa. A narração em terceira pessoa pode ser feita por 2 tipos de narrador: o narrador onisciente e o narrador observador, tá? Então, primeiro precisamos entender o que é um narrador, tá? O narrador, ele é um personagem que é criado pelo autor para contar a história. Isso aqui é um narrador. E esse narrador, ele pode narrar a história de várias perspectivas. Se ele narrar uma história da qual ele participa, ele vai sempre narrar falando eu, então vai usar a primeira pessoa do discurso. Então é chamado de narrador em primeira pessoa, também chamado de narrador personagem. Ou ele pode falar de uma história que aconteceu com outras pessoas, tá? No caso, seria um narrador em terceira pessoa. Ele vai usar o ele, eles, tá bom? Ele vai contar uma história que ele conhece, mas da qual ele não participa. Esse narrador em terceira pessoa pode ser um narrador onisciente, que conhece tudo, até o pensamento dos personagens. E pode ser um narrador observador, que ele só observou a história, mas ele não conhece o pensamento de cada personagem, tá? O espaço, ele é o local físico em que acontecem os fatos, ou seja, é o lugar onde acontece a história, gente. Aí nós temos o discurso direto, tá? Esse discurso direto, ele acontece quando o personagem tem um espaço para se falar, tá? O personagem tem um espaço para falar. O narrador, ele vai abrir espaço para que o personagem pronuncie.
tá? Suas palavras. A produção se dá de forma integral, na qual os diálogos são retratados sem interferência do narrador. Trata-se de uma transcrição fiel da fala dos personagens, que para introduzi-las o narrador utiliza alguns sinais de pontuação aliado ao emprego de alguns verbos de elocução, tais como dizer, perguntar, responder, indagar, exclamar, ordenar, entre outros. Verbos de elocução são aqueles que indicam fala, tá? Porque eles vão justamente indicar quando o personagem vai começar a falar, vai começar a pronunciar, tá? O seu discurso. Vamos ver aqui esses exemplos que seguem abaixo aí de azul. Maurício saudou com silenciosa admiração esta minha vida avisada malícia, e imediatamente para o meu príncipe. Há 3 anos que não te vejo, Jacinto. Como tem sido possível neste Paris, que é um aldeloa, e que tu atravancas? Certo? Aí nessa parte, Maurício vai saudar Jacinto, tá? Então é aberto espaço para que o personagem Maurício faça a pronúncia das suas palavras. Então é um discurso direto. O personagem fala diretamente sem precisar do auxílio do narrador para intermediar essa fala.
Aí nós temos outros elementos. O tempo, que se refere à duração das ações da narrativa, o desenrolar dos fatos na história. Ele pode ser de dois tipos. Pode ser cronológico, quando trata de acontecimentos narrados pelas horas, dias e anos. E pode ser psicológico, quando se refere a lembranças e às vivências do personagem, tá? Então, o tempo ele é cronológico quando vai ser mencionada a data do acontecimento. Quando ele é apenas uma lembrança da personagem, ele é considerado tempo psicológico. Nós temos o enredo, que trata-se da trama onde as ações se desenrolam. O enredo é formado por acontecimentos ocorridos em determinado tempo e espaço que são vivenciados pelas personagens. Então, o enredo, ele é o conjunto de fatos que acontecem